com a cara de mal na foto, hein, Giovanni? Brincadeira. Oi, boa noite, pessoal. Tudo bom? Bem-vindos aí a mais uma aula. Hoje é a aula número 2 de instalações elétricas prediais para o pessoal que faz engenharia civil, é isso? Engenharia civil. Então, se a gente faz engenharia civil, alguns podem me perguntar para que estudar instalações elétricas. Tá? A única preocupação que a gente tem em estudar instalações elétricas prediais é o seguinte, é como eu falei para vocês na aula passada, é porque faz parte da grade curricular de vocês, é um curso de engenharia, então a engenharia civil é engenharia. E as engenharias, a gente tem que ter várias aulas que são comuns ao curso de engenharia para que você se transforme no engenheiro. E instalações elétricas prediais é uma delas. Por isso que vocês têm, é uma delas, né? Por isso que vocês têm aula de instalações industriais. Agora, obviamente, instalações elétricas residenciais faz uma diferença muito grande do ponto de vista de quem está estudando a matéria. Por exemplo, para um cara que faz um curso de engenharia elétrica, tá, o foco que ele dá para esse estudo é um. Né? Para quem faz engenharia química, tá? Eu acho que ele nem vê instalações elétricas. Engenharia mecânica, eles têm instalações elétricas prediais, tá? Mas eles enxergam essa matéria por outro foco. É um enfoque diferente. No nosso caso, como eu falei para vocês, o nosso objetivo, tá, é muito simples. É a gente entender como que se faz, né, uma instalação elétrica predial, para que a gente possa no mínimo, ter condições de discutir essa instalação com o engenheiro eletricista, caso a gente tenha algum, tá? Ou com o eletricista, caso a gente não tenha nenhum engenheiro eletricista disponível. Então a gente tem que ter o conhecimento para discutir, para ensinar e para ver. E então, deixa eu começar aqui as aulas e a gente vai de pouco em pouco. E veja bem, o enfoque que nós estamos dando é do enfoque do engenheiro civil. Tá bom? Então, tem coisas que a gente vai ver, mas que não vai ter a profundidade que num curso de instalações elétricas tem, tá? Não. Engenharia elétrica. Beleza? Tá. A ementa vai estar disponível até o dia 31 de agosto para vocês. Tá? E o plano de aulas também. Beleza? Então, seguimos a nossa apresentação aqui. Eu uso como base, né? No curso da engenharia, a gente usa muito esse livro aqui, Instalações Elétricas, do Cotrim. Tá? Que é esse livro aqui. Tá? Esse é um livro, ele é muito bom, muito complexo, tá? Muito detalhado. Tá? Mas ele cobre a matéria do início ao fim, né? Com todas as necessidades que a gente tem. Tá? Então, eu proponho que vocês, se tiver dúvidas e precisarem lê-lo, tá? Ele está disponível lá na biblioteca. E também eu tenho condições de explicar para vocês. Tá. Então vamos entender que, como qualquer coisa em engenharia civil, as instalações elétricas elas também têm várias normas a serem seguidas, tá? E quem regula essa parte de instalação elétrica, tá? É a norma NBR 5410, tá? Ou IEC 60364, tá? Então,
praticamente tudo que você vai fazer de... Tem outras normas também, tá? Mas a gente vai se ater a essa, porque ela cuida das instalações de baixa tensão, né? A gente viu lá no curso de eletricidade básica, que a gente tem várias faixas de tensão, né? A gente tem tensão que sai lá da usina geradora, a gente tem tensões que são utilizadas nas empresas distribuidoras, tá? E a gente tem tensões mais baixas que são utilizadas para entregar o ramal, né? Pro prédio ou para a residência, para casa, né? Vamos dizer assim. Tá? Então, como as tensões se comportam de maneira diferente, as altas tensões a gente tem que ter muito mais segurança, muito mais cuidado, tem algumas coisas específicas que a gente tem que tratar, o cuidado é bem maior, então existem normas específicas para aquelas altas tensões. Tá? Para as médias e baixas tensão, tá? Tem normas específicas para essas tensões. E o que essas normas fazem? Essas normas definem várias coisas. Bom, primeiro, norma já diz normalizar, normatizar. Significa dizer que as coisas devem ser feitas iguais. Né? Uma norma existe para que as coisas devam ser feitas de maneira igual em todos os locais. Então, as normas, elas simplesmente vão dizer para você assim, olha, se você for fazer a instalação elétrica numa residência comercial, né, numa residência, não, numa casa, num ambiente comercial, tá? Ela deveria ser feita dessa maneira. Se for um ambiente habitacional, ela tem que ser feita dessa maneira. Então, as normas estão aí para serem seguidas, tá? Óbvio que ler norma é uma coisa chata pra caramba, ninguém gosta, tá? Mas, se a gente pretende fazer tudo igual, né, seria interessante que a gente lesse as normas. A gente não vai ler a norma aqui, mas a gente vai se basear em muitas coisas que a norma diz para a gente fazer, tá? E a intenção aqui é eu explicar por que a norma diz para se fazer assim. Alguém pode dizer, pô, César, mas é norma, se ela existe, a gente tem que seguir e não questionar. Não é bem assim. As normas existem porque elas foram embasadas em experimentos, né? Em experiências. Então, significa dizer que o cara que inventou a norma lá, que a primeira vez sentou e disse, não, para fazer a melhor maneira de se fazer é assim, assim, assado. Porque um monte de gente discutiu e chegou à conclusão que aquilo seria o melhor para todo mundo. Eu quero acreditar que na engenharia civil vocês têm muitas normas a seguir. Principalmente normas de desenho, normas de construção, normas de cálculo, de limites, de, sei lá, estruturas. Tem norma para tudo. Né? A gente na elétrica também a gente tem isso daí. Então, instalações elétricas têm as normas. Tá? Bom, a gente pode definir, vamos definir só baixa e média tensão, porque alta tensão é um caso muito específico. Né? Instalações elétricas de baixa tensão são definidas, né, por norma, tá? Até 1000 volts em corrente alternada. Tá? Ou menor que 1.500 volts em corrente contínua. Ou seja, de que trataremos nós aqui? Geralmente, numa residência, a gente não tem mais do que 1000 volts. Tá? Aliás, a gente vai ver que as linhas de distribuição conseguem distribuir tensões para a gente no máximo até 380 volts. Tá? Então, a gente mais vai tratar com baixa tensão. Só que em corrente contínua, tá? O limite é um pouco maior, né? A gente vai até 1.500 volts em corrente contínua. Bom, sabemos nós que qualquer equipamento que produza, qualquer gerador, né, o retificador que produza 1.500 volts em corrente contínua, então está dentro das normas de baixa tensão. E o que a norma vai definir? Cara, a norma vai definir tipo de interruptor que você pode pôr, tá? Isolamento, tipo de fio, né?
quando instalar determinada coisa ou outra, tá? Tomar cuidado com o aterramento, com essas coisas. Essas mesmas coisas são definidas em instalações de média tensão, tá? Só que média tensão vai até 32 mil volts. Poxa, então, gente, até uma empresa, por exemplo, que tenha que trabalhar com uma potência muito grande, a gente vai relembrar o que é a potência, né? Às vezes, ela tem que pedir energia direto da CPFL ou da Electro, né? Para que a empresa consiga funcionar. Então, ela não usa o mesmo ramal de distribuição que a gente usa. Às vezes, a CPFL tem que fazer uma linha específica para alimentar a empresa. E as grandes empresas, mais do que isso, elas também têm dentro da empresa uma fonte, como se fosse uma subestação de energia, para pegar essa tensão que a CPFL entrega para ela, o que a Electro entrega para ela, e ela tem que reduzir isso daí através de transformadores, né? Então ela tem uma subestação mesmo, com transformadores, com chave, um monte de coisa lá que a gente vai ver, para fazer essa diminuição de energia, para possibilitar a entrega, tanto para os prédios administrativos, né? Ou para os prédios industriais, onde a gente tem máquinas que eventualmente usam tensões maiores do que 380 volts, 420 volts, por exemplo. Tá? Mas isso tudo vai ser feito lá na empresa. Bom, e do ponto de vista do engenheiro civil, o que isso nos interessa? Bom, veja bem, se você for contratado para fazer uma planta, tá, de uma empresa, por exemplo, eu vou fazer um centro logístico, né? Eu sou um cara com grana pra caramba e vou fazer um centro logístico, né, do Mercado Livre aqui em Americana. Tá, beleza. Então, eu comprei um terreno, né? E eu vou contratar um engenheiro civil para fazer o projeto para mim. E eu vou colocar as minhas necessidades. É óbvio que se eu contratar uma empresa de engenharia, essa empresa de engenharia ela deve ter o departamento de engenharia elétrica, que ela vai contar lá com o engenheiro eletricista para fazer pelo menos a parte da entrada, da distribuição, da subestação e tal, porque o engenheiro civil a gente pode até ter um certo conhecimento da coisa, mas a gente não vai calcular isso daí, tá? E eu queria fazer uma ressalva aqui para que vocês não fiquem tristes e não vão reclamar lá para o Marco, dizendo que eu cheguei em sala de aula e falei que você, engenheiro eletricista, engenheiro civil, se for precisar fazer um projeto de eletricidade, que você tem que fazer sociedade com engenheiro eletricista. Não, meu amigo, né? Você não tem competência para fazer, tá? Um projeto de alta tensão ou de média tensão, tá? Eu vou te dar subsídios. Você, como engenheiro, tá? Se o CREA te permitir, você pode até assinar a planta e se responsabilizar pelos cálculos feitos. Agora, se você é um cara esperto, você vai contratar realmente, ou vai contactar alguém que tenha um pouco mais de especialização nessa área. Tá? Então, não é denegrindo o trabalho de vocês. Eu só disse, e gerou reclamações, né? Eu só disse que é legal a gente compartilhar, né? Então, tem vários amigos aí formados aí na FAM que têm possivelmente experiência na área e pode ajudar você se você quiser fazer uma empresa para fazer projetos grandes, industriais, por exemplo, fazer esse centro logístico, né? Então, um centro logístico, mas o meu é especial, né? Um centro logístico que vai ter robôs. Tá? Então, as caixinhas vão ser distribuídas através de robôs. Poxa, se vai ter robô, eu vou precisar de alguns cuidados a mais com a parte da eletricidade, tá? Porque os robôs eles funcionam com outras tensões, de outras maneiras, né? Então a gente vai ter, não é só iluminação, tá? Beleza? Então as normas que eu vou utilizar para fazer os cálculos são normas específicas para essa situação. Bom, vamos relembrar então o que é um circuito elétrico ou um circuito eletrônico, tá?
Bom, a gente entende por circuito elétrico o caminho por onde os elétrons correm, né, e formam a corrente elétrica. Tá? E geralmente existe uma corrente elétrica só se esse circuito estiver fechado. Então, vocês lembram, né? Para haver corrente elétrica, tem que ter um circuito fechado, ou seja, tem que ligar um interruptor, por exemplo. Tá? Se você está com o interruptor desligado, você tem a tensão ali, mas você não tem corrente elétrica. Ou seja, você tem a diferença de potencial em um dos fios, pelo menos, né? Ou pode ter, né? A gente não sabe o que aconteceu no circuito lá atrás, mas se ele estiver desligado, você tem tensão, mas não tem corrente elétrica. Ou a mesma coisa dizer que você tem uma diferença de potencial, mas você não tem campo, você não tem a corrente elétrica. Você tem o campo elétrico, mas não tem a corrente. Entendendo que corrente elétrica, tá, são as cargas elétricas se movimentando ao longo de um circuito. Tá? Bom, outra coisa que, só para lembrar, tá? Essas pistas do circuito, esses caminhos por onde a corrente elétrica vai passar na sua obra, tá? Ela deve ser composta de fios condutores. Né? O que é um condutor? Condutor é um elemento que é capaz de propiciar a corrente elétrica através dele. Mas não vai ter só condutor, né? Por quê? Os próprios condutores, eles podem apresentar resistência a essa passagem de corrente elétrica, tá? Então, a gente pode considerar, para efeito de cálculo, que a gente vai ter resistores, tá? A gente vai ter fios que vão ficar paralelos um ao outro, um do lado do outro. E esse efeito de você ter corrente elétrica por um ou por dois fios e eles estarem perto, vai gerar um efeito de um campo elétrico entre um e outro que a gente chama de capacitância. Então, a gente pode imaginar que num circuito a gente tenha capacitores também. Tá? Diodos são elementos eletrônicos, tá, que deixam a corrente elétrica passar apenas em um sentido. Tá? Então, ele funciona como se fosse um isolante para corrente contínua, ou seja, ele passa corrente contínua de um lado para outro, só que se você alimentar reversamente, na volta, essa corrente é impedida de passar pelo diodo. Transistores já são elementos que são um pouco mais complexos, mas é assim, você tem que prever que na empresa ou na casa, na tua casa, você vai colocar um equipamento que tenha transistores que vai estar ligado à rede elétrica. E a corrente elétrica, ela vai vir da tomada, vai passar por esse equipamento e vai fechar na tomada. Né? Então, se você tiver aquela tomadinha lá de 2 pinos, o que vai acontecer? A energia elétrica vai vir por um fio, vai passar por esse equipamento eletrônico que tem transistores e vai sair e vai voltar para a tua rede, para completar o circuito. E nesse voltar para a tua rede, veja o que pode acontecer. Pode ser que lá na frente, na sala seguinte, tenha uma outra tomada. Tá? E nessa outra tomada tem um outro equipamento eletrônico ligado. E a corrente elétrica, tá? Ela pode, não estou dizendo que vai ser, porque a gente não faz uma ligação em série nesse tipo de dispositivo, mas pode ser a mesma corrente que saiu do seu equipamento eletrônico. Então, ela vai sair do seu equipamento eletrônico e ela vai sair com algumas distorções, alguma coisa que pode acontecer nele, e ela vai passar no outro aparelho e pode causar problema no outro aparelho. Então, a gente tinha que tomar cuidado com isso também. Tá? Bom, o que a gente mais vai ter são interruptores, né, lâmpadas e chaves. Tá? Bom, as chaves são como se fossem interruptores de maior capacidade. Tá? Imagina assim, uma chave é um interruptor de maior tamanho que lida com as potências maiores. Interruptor são pequenas chaves liga-desliga. Então, numa residência, ou até no meu centro de logística aí, que eu ia construir, né, que eu dei como exemplo,
Então, ele vai ter muitos interruptores para ligar as lâmpadas, mas vai ter chaves também, porque a iluminação de um galpão, por exemplo, você não consegue ligar, você até conseguiria, dependendo da lâmpada que você está usando e da potência, mas você não usa aqueles interruptores que a gente tem na tomada da casa da gente. Aqueles interruptores são chavezinhas que foram projetadas para a gente colocar na casa da gente, não numa indústria. E a gente vai precisar saber essas diferenças, né? Lâmpadas. Nossa, hoje em dia a gente tem vários tipos de lâmpadas, tá? A gente vai aprender quais as lâmpadas existem, o que são lâmpadas fluorescentes, o que são lâmpadas incandescentes, o que são lâmpadas em vapor de mercúrio, vapor de sódio. A gente vai entender o que são as lâmpadas LED, né? Tem outros tipos também que a gente vai dar uma passada, são as lâmpadas halógenas. Cara, é muita lâmpada, muito tipo de lâmpada diferente. E para cada tipo de lâmpada, ela demanda um circuito diferente, porque as características da lâmpada influem na corrente elétrica, né? Influem no que está passando por ela. Então a gente vai ter que ver isso daí. Motores, ó, na minha casa, eu sempre brinco, né? Na minha casa tem um monte de motor de piscina, de hidromassagem, de abrir e fechar os portões, né? Tem motor de câmera, né? Motores no geral, que mexe câmera, abre e fecha portão, liga e desliga a bomba do poço artesiano, liga e desliga filtro da piscina, hidromassagem, tudo isso é motor que faz. E bombas, né? Os motores, eles trabalham com energia e eles fazem, por exemplo, uma bomba funcionar, né? Então, uma bomba nada mais é do que um motor que faz vácuo, então ele pega a água e joga para cima. Beleza. Agora, tudo isso que a gente tem aqui nos circuitos elétricos, né, nas instalações elétricas que a gente está estudando, tá? Isso eles podem ser representados por símbolos gráficos, tá? Então, uma dos nossos objetivos aqui, tá, é a gente entender como que funciona isso e a gente trabalhar com símbolos gráficos, tá? Por quê? Porque eu gostaria que vocês tivessem condições de pegar uma planta, tá? Uma planta de civil, né? Uma planta baixa, por exemplo, tá? E entender, pelo menos, o que está passando ali, quais são os símbolos usados, tá? Vamos lá. Tá. Então, para a gente, na, nas instalações elétricas, o que importa para a gente é mais ou menos isso daqui. Tá? A gente tem um símbolo, tá? Isso daqui eu tentei fazer uma voltinha aqui para representar uma luz aqui. Tá? Então, o símbolo de lâmpada, tá? É uma bolinha com L dentro. Né? Parece um L de lâmpada, mas na realidade é o que a gente chama de filamento. Filamento, se você lembra, talvez, porque hoje em dia ninguém usa mais. Poucas residências utilizam aquelas lâmpadas antigas. Tinha dois tipos de lâmpada antiga, de filamento, né, que a gente chama de lâmpada incandescente. Tá? Tem uma lâmpada incandescente que ela é transparente, então dá para você ver dois negocinhos lá e o filamento. Tá? E tem uma lâmpada que é igual a essa, só que por dentro ela é revestida de um pó branco, tá? E então, quando você liga ela, a tendência do seu olho é enxergar uma coisa um pouco mais branca. Enquanto que a lâmpada incandescente, que não tem essa capinha de pó branco, né? Que é como se fosse um talco ali, tá? Ela fica mais amarelada, tá? Então, daí para quem um dia vai querer tratar de iluminação de ambiente, você já tem duas cores diferentes para você tratar. A lâmpada incandescente mais amarelada, tá? Que é sem o pozinho branco, e a lâmpada incandescente um pouco mais para o branco, né?
Parece ser mais clara, mas na realidade não é. Tá? Que você coloca lá 110, 220 e acende ela e ela vai irradiar. E o símbolo dela é uma bolinha com um filamentozinho aqui desenhado no meio. Tá? Bom, num circuito de corrente contínua, que é o que a gente tentou desenhar aqui, o que vai acontecer? Bom, eu tenho uma bateria, né? Isso daqui é um símbolo de uma bateria. Tá? E essa bateria aqui, ela vai entregar para mim uma determinada tensão, né? Que vai gerar uma diferença de potencial aqui no meu circuito. Tá? Se o circuito não tiver fechado, ele tiver aqui, isso daqui, imaginemos que isso daqui seja uma chave. E a chave, ela além de ter o símbolo dela, é assim. Deixa eu mudar para branco isso daqui. Tá? É um pauzinho assim para cima com uma setinha, né, dizendo que isso daqui pode se movimentar para baixo. Quando ele se movimenta, tá, ele vai fechar o circuito, o que vai acontecer? Então eu vou ter elétrons, né, ou cargas elétricas passando pelo circuito todo, porque o circuito está fechado. Então a tendência são as cargas saírem do negativo e ir para o positivo. Negativo, eu estou trabalhando com corrente real. Tá? Os condutores, os fios que a gente tem aqui, esse branco aqui, deixa eu mudar de cor aqui. Não, não é isso aqui, não, filho. Contorno da forma. Tá? Vou chamar isso daqui de fio. Tá? E ele, por si só, ele vai apresentar o que a gente chama de resistividade, uma resistência. Então, os elétrons vão sair daqui, vão passar pelo fio, mas o fio vai apresentar uma determinada resistência. O fio, por si só, é como se fosse um resistor. Tá? Daí vai passar pela lâmpada, a lâmpada tem aquele filamento que eu falei para vocês. Geralmente a lâmpada incandescente, ela é um bulbo de vidro com um vácuo, né, no interior dela. Tá? Ela tem dois terminaizinhos e aquele negocinho que liga um terminal e outro, que é o filamento, ele é feito de um material resistivo. É como se fosse um resistor. Tá? O que o resistor faz, então? Bom, o resistor, na realidade, ele simplesmente se opõe à passagem de cargas elétricas. Essa é a função do resistor. Então, o filamento da lâmpada incandescente também é um resistor. O que acontece, gente, é que quando as cargas elétricas estão passando por esse resistor irradia calor. Tá? Irradia calor, porque a resistência dele, ele é produzido para esquentar muito. Tá? E ele esquenta tanto, que acontece de sair, tá? Parte da energia, não só em forma de calor, mas em forma de luz. Tá? Então, as ondas que saem de um filamento de uma lâmpada incandescente são ondas eletromagnéticas, né? Ou ondas fotônicas, portanto, com essas ondas vem uma energia em forma de fóton, e fóton para a gente é luz, tá bom? E vem o calor, né, que são as ondas na região fora do nosso alcance visual, tá? Que a gente chama de infravermelho, ou calor. Ou seja, o filamento da lâmpada incandescente, ele se incandesce, ele pega fogo, literalmente. Tá? Então, enquanto estiver passando corrente elétrica por ele, ele esquenta e ele esquenta tanto que ele emite fótons e emite luz. Tá? Além dessa luz que ele emite calor junto. Na realidade, é a mesma emissão. Só que a luz a gente consegue enxergar e o calor a gente não consegue enxergar. Tá? Então, a lâmpada incandescente, ela irradia por aquecimento, né? Ou ela acende por aquecimento. Por isso, se você for trocar uma lâmpada na sua casa, né, e for incandescente, primeiro desliga ela, deixa ela esfriar um pouquinho,
Porque a temperatura lá dentro da lâmpada, no filamento, é alta, é muito alta. Bom, acontece que esse filamento vai ficar acendendo e apagando conforme você liga e desliga esse interruptor, tá? Então, se a gente fosse desenhar certinho o símbolo do interruptor, tá? A gente faria alguma coisa assim um pouco mais. E a curvinha, será que eu consigo fazer assim? Tá bom. É mais ou menos isso aqui, o símbolo elétrico de um interruptor. Ah, mas não se preocupe com isso nesse momento, tá? Porque a gente não está, por enquanto, preocupado ainda com os símbolos, né? A gente vai ter, obviamente, como a gente vai ter que aprender a ler uma planta, e vamos ter que aprender a fazer uma planta, então a gente vai ter que aprender os símbolos, tá? Como que os caras fazem? Eles pegam bibliotecas de símbolos, tá? E eles anexam essa biblioteca nos softwares que a gente usa para desenhar a planta. Então, se você faz uma planta baixa com SketchUp, por exemplo, existem bibliotecas de símbolos elétricos que você pode importar para esses softwares e a hora que você precisa, você vai lá na tua biblioteca, clica lá atrás e põe na planta. Só que a gente tem alguns problemas com essas bibliotecas de símbolo, porque nem todas as bibliotecas elas usam os símbolos adotados pela norma NBR. Tá? Então, para a gente saber certinho se a nossa planta desenhada, planta elétrica desenhada, está conforme a NBR, o que a gente faz? A gente tem que pegar uma biblioteca de símbolos que tenham símbolos elétricos comportados pela NBR ou aceitos pela NBR. Bom, mas não veio ao caso também nesse momento. O que eu queria mostrar, e eu acho que faz mais sentido para a gente, é que quando eu fecho essa chave, vai ter a corrente elétrica aqui e a lâmpada vai emitir luz. Mas no fio, a gente também tem uma resistência e tem uma corrente elétrica passando. Bom, o fio, ele vai esquentar por causa da passagem da corrente elétrica. Só que ele não vai esquentar a tal ponto de esquentar tanto que ele vai conseguir emitir tanto calor e calor até em forma de luz visível. Tá? Ou seja, esse fio aqui ele vai ter uma resistência, tá? Mas a gente não pode permitir que esse fio irradie tanto calor quanto o filamento da lâmpada. Por quê? Porque senão o fio inteiro dentro lá do conduíte vai esquentar muito, né? Porque a ponto de emitir calor e luz, significa que o negócio está muito quente. Então, geralmente, quando isso acontece, o fio derrete. Tá? E pode acontecer? Pode. Inclusive, eu vou passar para vocês um teste que foi feito na Siemens, porque eles estavam testando fios. Tá? Então, como que o cara faz para testar? Né? Ele coloca um transformador, ele colocou um transformador daqueles possante, né, potente, colocou um equipamento para medir a corrente elétrica que a gente tem, né, que a gente chama de multímetro. Na realidade é um amperímetro, e a gente coloca esse amperímetro para medir corrente elétrica, ele tem que ser colocado em série com o fio. Tá? Porque para medir corrente elétrica, a corrente elétrica precisa passar por dentro do equipamento. Tá? Então a gente mede em série. Tá? Agora, para medir tensão, que é outra medida aqui, tá? A gente coloca o equipamento em paralelo, ou seja, a gente não. Só uma amostra bem pequena da corrente é que passa por ele. Portanto, o equipamento para medir corrente elétrica e tensão, que a gente chama de multímetro,
Tá? Dentro do multímetro, é multímetro porque mede multi-coisas, muitas coisas. Ele pode medir corrente através de um amperímetro, tá? Pode medir tensão através do voltímetro, tá? E a gente vai ver que em aterramento, a gente tem que medir a resistência dos fios do aterramento. Então, a gente tem um ohmímetro. O que o ohmímetro faz? O ohmímetro mede resistência. Bom, como que esse aparelhinho funciona? Eu lembro de já ter explicado mais ou menos para vocês, mas é assim, ele tem um visor, né, que pode ser digital, eletrônico, né, ou pode ser analógico, que é uma agulhinha, tá? E ele tem uma chave seletora. Inclusive, eu lembro de ter até mostrado para vocês. Não mostrei? Um amarelinho? Vocês lembram? Alguém responde aí para mim, se lembra? Ou eu tô, Lembro não, professor. ou eu tô tendo alucinações? Espera aí, não lembro? Então, vou mostrar para vocês. Se eu achar aqui, né? Tem um amarelinho e tem um pretinho. Tá, então vou mostrar esses dois para vocês. Ah, César, mas eu não vou fazer medida. Eu sei, você é engenheiro civil, não vai fazer medida lá no campo para ver se as tensões estão certas. Mas na casa de vocês, né? Nunca é demais a gente saber que existe, né? Nem eu tenho aqui, ó. Deixa eu ligar ele. Eu não sei como que tá. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui a minha. Focou para vocês aí esse negócio aqui? Fala aí comigo aí, alguém. Tá focado. Então, esse aparelho aqui chama-se multímetro. Ele tem essa chavinha aqui, ó. Tá? Tá desligado, tá? Mas ele tem umas escalas aqui, tá vendo? Então tem uma escala de amperímetro, tem uma escala de voltímetro e uma escala de ohmímetro. E ele pode medir corrente contínua ou corrente alternada, volts contínuo ou volts alternado, que são grandezas diferentes, tá? E aqui, não lembro, deixa eu ligar ele aqui. Focou de novo aí? Então, nesse visor aí, ele mede o que as pontinhas dele medem, tá? No caso aqui, tem uma adaptação, né, que o meu filho usou uma chave de fenda que era para medir fase, e ele colocou aqui no multímetro, não sei para quê, mas porque acho que ele perdeu a chavinha, esse pininho. Mas o fato é o seguinte, na escala de volts, tá? Por exemplo, aqui está na escala de volts contínuo, tá? Volts contínuo. Aí eu não consigo medir na tomada de casa, tá? Por quê? Porque na tomada de casa, tá? Tem que ser aqui, ó, volts alternado. Tá? E como que eu faço? Eu pego essas duas pontinhas e enfio na tomada. E aqui deve marcar 127, 118, 132 volts, que é a tensão que tem ali, a diferença de potencial que tem na tomada de casa. Então, esse é o digital. Agora, tem o mesmo equipamento analógico. Tá? Então, vocês estão vendo que ele tem um ponteirinho, né? E por trás do ponteirinho tem um monte de numerinho aí. Então, para você aprender a ler tensão e corrente através desse multímetro, você tem que entender o que é escala, tá? Que é a mesma coisa que tem aqui. E ele está... Deixa eu colocar aqui numa escala de ohms. Deixa eu ver se ele está com a bateria. Só um minutinho, só que meu filho deixou ligado, a bateria foi para o saco. Para medir na escala de ohms, tá? Que é esse azulzinho aqui, ó. Tá? Você tem que saber em qual escala ler. Mas está escrito aqui, ó.
Azulzinho, não sei se vocês conseguem ver, porque deve estar uma bosta isso daí, né? Mas o fato é que aquele é digital, é muito mais fácil, sai direto. Aqui você tem que ler a escala e atrás dele tem um espelhinho, né? Atrás do ponteiro tem um espelhinho para garantir que você não leia errado. Então você tem que pôr a cara bem na frente do visor, tá? E ver a sombra do ponteirinho, o reflexo do ponteiro ficar em cima do ponteiro. Por quê? Porque se você lê de lado assim ou de assim, tá? Você comete erros de leitura na escala aqui, tá? Isso daqui mede mais coisas, mede parte de transistor. Tá? Ou seja, o que eu estou dizendo é que, uma vez apresentado esses negocinhos, se você não tem... É até bom comprar, sabe? Às vezes você quer ver se o negócio tem eletricidade ou não tem, é bom ter. Ou se está chegando a eletricidade certo, na tensão que tem que chegar. Não custa caro isso daí. Mas o fato é que, para medir tensão, você pega o fiozinho, coloca na escala de tensão e enfia o fiozinho um lado, o outro fiozinho outro lado da tomada. Beleza? Tá. Agora, para medir corrente elétrica, gente, aí complica aqui. Porque para medir corrente elétrica, eu tenho que interromper o circuito, tá? E colocar o equipamento em série com esse circuito aqui, para medir corrente, tá? Então, eu tenho que, de uma certa maneira, fazer o quê? Colocar o equipamento. Eu coloco o equipamento no meio, assim, ó, daí vocês entendam que eu interrompi o circuito, coloquei ele na escala de correntes, obviamente, senão eu vou queimar o equipamento, tá? E daí eu peguei um fiozinho aqui, ó, em vez de ligar no outro, eu liguei nele e peguei o outro que sai dele e liguei no circuito. O que acontece? A corrente elétrica vai passar por dentro desse aparelho e vai medir a intensidade que está passando de fluxo de corrente elétrica aqui. Tá? Então, esse é o multímetro. Tá? O que eu estava falando é que você não vai precisar fazer essas medidas, tá? Lá na sua obra, mas em casa, eventualmente, você vai precisar fazer isso daí, sei lá. Tá? Então, é assim, o que a gente vê é que é o seguinte, quanto maior a resistência, menor a corrente passando pelo circuito, né, para uma tensão fixa. O fato é que quanto maior a corrente, tá, maior a resistência, né, menor a resistência, e daí aumenta a temperatura, porque a quantidade de corrente elétrica que passa vai gerar mais calor no fio. E é com isso que a gente tem que ficar preocupado, moçada. Tá? O engenheiro civil tem que se preocupar com isso. Tá? Eu vou colocar um monte de fio dentro de um duto, tá? E eu tenho que saber o quanto é o máximo de corrente que pode passar nesse duto, né, por cada fio, para que ele não esquente. Porque se esquentar muito lá dentro do duto, o plástico que isola o fio pode derreter. E se o plástico derrete, eu não vou ter mais isolação, porque quando entra o fio no duto, você não imagina que ele vai certinho, esse paralelo, né? Ele começa a se dar umas engruvinhadas nele lá. E se você derrete o plástico por temperatura, vai acontecer um efeito, tá? O efeito é aquele efeito que a gente chama de curto-circuito. Então, o que é um curto-circuito? O nome está falando, né? É um circuito curto, tá? Veja bem, eu tenho uma corrente passando por esse, tá? Só que lá no conduíte eu posso ter vários circuitos separados, passando pelo mesmo tubinho lá com um monte de fio ali, tá? Então, se eu tenho vários fiozinhos passando, e se um está perto do outro, se eu derreto o plástico desse e o plástico do segundo, o que vai acontecer? Vai ter uma interferência, né? Porque vai começar a passar elétrons de um circuito para o outro. E quando isso acontece aqui, é o que a gente chama de curto-circuito. Tá?
O que que gera o calor, então, na corrente elétrica? Quando você fecha o circuito, o que gera calor é aquele efeito que a gente já conhece, que é o efeito Joule. Tá? Ou seja, o atrito entre as cargas que estão passando no condutor e os elétrons que fazem parte do condutor vão gerar calor. Essa é uma maneira bem simples da gente entender. Eu acho que não precisa se aprofundar mais que isso, não. Tá? E esse calor pode provocar incêndios, né, e curtos-circuitos. Beleza. Quando eu coloco, por exemplo, duas lâmpadas, né, veja bem, ó, que nem aqui eu coloquei duas lâmpadas, tá? Então a corrente elétrica está vindo aqui, está acendendo essa lâmpada, né? Eu peguei daqui, ó, pus um fio, coloquei uma outra lâmpada aqui, peguei outro fio, coloquei aqui, ó. Tá? Se eu ligar essa lâmpada, essa outra lâmpada aqui, tá? Provavelmente, tá? Essa lâmpada, ela não vai. Se eu não ligar aqui, essa lâmpada não vai acender, tá? Agora, se eu ligar aqui, vocês acham que essa lâmpada vai acender ou não? Vai acender, mas vai fechar um curto, não vai? Então, ela não vai fechar curto, tá? E ela não vai acender. E eu vou dizer por quê. Olha só, se eu tirar essa lâmpada daqui, ó, tá vendo? Tá ligado, tá bom? A corrente está passando aqui, né? Provavelmente essa corrente elétrica está sendo consumida. A chave está fechada, está vindo para cá. Está saindo do negativo, passando por essa lâmpada e vindo para cá. Certo? Tá. Se eu tirar essa lâmpada aqui e grudar esse fio aqui, nossa senhora, ficou feio pra caramba. Tá? O que vai acontecer aqui? Não vai dar curto-circuito, sabe por quê? Porque ó, o circuito está vindo aqui, a corrente elétrica está passando aqui. Entre esse ponto e esse, tá? Como eles estão no mesmo fio, é como se esse ponto aqui, ó, tivesse aqui, ó. Concorda comigo? Só assim, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas tá? Esse fio balançado aqui, passando aqui, não vai interferir em nada na corrente elétrica que está passando aqui, tá? Porque como não tem nada consumindo, nada puxando eventualmente a corrente, tá? Não vai ter nem corrente por esse fio aqui, praticamente. Então, nesse nó aqui, ele não vai se dividir. Nesse nó Não, depois do interruptor. nesse momento não. Tá bom? Beleza. Tá. Então essa lâmpada aqui, ó, praticamente não vai acender. Porque se não tem divisão, tá? Mas, se eu pegar esse fio aqui, deixa eu abrir ele mais aqui. Rodrigo, essa é uma reclamação que me fizeram. Ó, o Rodrigo está falando assim, esses desenhos que você faz manualmente são meio difíceis de entender. Tá? Então, eu vou ter que arranjar um jeito de não fazer manualmente esses circuitos aqui. Tá? Imaginemos, Rodrigo, que eu estivesse em sala de aula. Dá uma sugestão aí de como que você acha que eu deveria fazer para tentar ensinar isso daqui para vocês. Assim, dá uma ideia aí para mim. O que seria mais fácil? Porque lá em sala de aula eu iria desenhando quadro, né? Ei, professor, você não tem o CAD, o AutoCAD? Tenho. Acho que o AutoCAD dá para desenhar bonito isso daí, não dá? Dá. Professor, Oi. tipo, na minha opinião, exemplo, você daria o exemplo da lâmpada 110, 220,
Aí você daria um risco, tipo, a fase, o neutro, terra, tipo, não assim, Ah, bolo aí, sabe? Tipo, sei não, lá, se é uma lâmpada 220, duas fases, tá, não, mas isso eu fio vou fazer lá terra. na frente. Por enquanto, eu só estou explicando corrente elétrica e calor, Ah, sim. né? É porque Mas quando eu faz esses vou. desenhos aí, fica meio, tipo, eu olho e falo, meu Deus, o que que é isso? E pior é quando você olha depois, né? Tipo, se você não assistir a aula e vê isso daqui numa transparência. É, sim. É porque na obra a gente lidar com bastante projeto desses, né? Aham. E lá tem um circuitinho desenhado, É. o tipo orientativo do quadro de distribuição. Aí, tipo, Uhum. você puxa num projeto, eles passam o que vai Isso. vir de fio. E no outro, no detalhe do QLT lá, eles dão o orientativo de qual disjuntor, qual que é a bitola do fio. É isso que eu quero que vocês façam. Que vocês aprendam a fazer. Então, o que, que vai rolar? Quer ver? Ó, deixa eu pegar uma. Deixa eu ver se eu acho aqui alguma coisa mais simples. Que talvez ajude. Não sei, capturar aqui. Tá? Porque eu poderia, realmente, né? Quem sugeriu, né? Eu poderia fazer no AutoCAD aqui, né? Ou eu poderia fazer no SketchUp. Eu gosto mais do SketchUp. Então, Pode ser também. Ctrl C, Ctrl V. Tá? Desenhar um circuito assim fica mais fácil de entender? Não sei. Né? Mas no fato, o fato, na realidade, não é nem o que eu estou desenhando. Né? O que eu queria era realmente que a gente fixasse o conceito de se passar corrente elétrica vai gerar calor, o calor vai esquentar o fio vai, o circuito fechado vai passar corrente elétrica pela lâmpada, vai acender a lâmpada e mais. Para a gente medir, a gente usa um multímetro, tá? E para medir tensão, eu coloco o multímetro em paralelo com a alimentação, ou seja, eu posso enfiar diretamente na tomada. E para medir corrente elétrica, eu tenho que abrir o circuito e medir o que está passando pelo circuito, por dentro do circuito. Se vocês guardarem essas informações da aula de hoje, eu já vou ficar muito feliz. Ô, professor, Oi. a continuidade seria o quê? Continuidade? É, Sim. Veja, então vamos falar do termo o que é continuidade. Olha só, continuidade significa que eu tenho que a corrente passe por um determinado fio, ou aqui, tá vendo? E ela continua até fechar o circuito na fonte geradora. Entendeu? Isto é continuidade. Conseguiu entender o conceito? sim? Tá. Se eu pegar e tirar isso daqui, ó, teria um pedacinho de fio ali, né? Ou, no caso, abrir a chave, tá? Então, se eu abrir a chave, o que, que aconteceu? Eu tirei a continuidade do circuito. Se eu tirei a continuidade do circuito, não interessa se eu tenho bateria aqui, ou se eu tenho isso ligado na tomada de 110, não interessa. O que interessa é que, se eu tirei a continuidade do circuito, não existe corrente elétrica aqui. Por quê? Porque o circuito não está fechado. Então, um circuito fechado é um circuito contínuo, tá? Tem continuidade na corrente elétrica. Um circuito aberto, em qualquer momento dele, não tem continuidade. Entendeu? Sim, Ajudou? sim, valeu. Tá. Então, qual que é o desempenho de uma chave num circuito? Uma chave ou um interruptor nada mais faz do que proporcionar a continuidade da corrente pelo circuito ou não. Só isso. E qual que vai ser o circuito? Né? Bom, a gente vai ver isso com o tempo. Né? Tem alguém aí que aparentemente já trabalha na área e, obviamente, já recebeu um circuito, uma planta elétrica para ser interpretada
e para coordenar lá a distribuição dos circuitos e dos fios, conforme o cálculo que foi feito. E aí, então, já dá a deixa para a gente conversar sobre o que vai ser o nosso trabalho que eu gostaria que vocês fizessem. Tá? Veja bem, eu gostaria que vocês pegassem, sabe aqueles prospectos de venda de apartamento, Apartamento. de casa? Saca aqueles prospectos bonitos? Quer ver? Ó, deixa eu parar de compartilhar isso daqui, a gente vai entrar um pouco na internet, que daí a gente vai conversar a respeito. Tá? Que é o trabalho que eu gostaria que vocês entregassem para mim. A gente vai pôr uma data lá no final. Lá no final. Deixa eu parar essa apresentação aqui no momento. Tá? Daí falou trabalho, todo mundo fica ligado, né? Beleza, aqui já tem vários aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Ué? Compartilhar. Compartilha. Aqui. Beleza? Vocês estão vendo aí? Então, o que a gente vai fazer de trabalho? Trabalho para nota, para entrega, no curso, para atender as nossas expectativas aí, tá? Tanto a minha quanto a de vocês. Tá? Eu gostaria que vocês entrassem aí na internet, como eu fiz aqui, e pegassem uma planta dessa daqui, uma planta, um projeto desse aqui, tá? Esse daqui, por exemplo. Tá? Vocês estão vendo aí, né? Ou entrou em outra página? Não, tá na página ainda dos projetos. Tá vendo esse grandão do lado? Meu mouse mexendo ou não? Sim ou não? Sim. Beleza. Então, é assim, ó, você seleciona uma planta dessa, do gosto de vocês, tá? Ou uma que você tem eventualmente projetado, tá? Então, você pega essa daqui, por exemplo, ó. Essa, por sorte, já tem até as dimensões aqui, né? Então, é uma planta que alguém fez, algum engenheiro aí fez, algum arquiteto fez para vender isso daí, né? Então, assim, eu gostaria que vocês pegassem uma planta dessa, tá? Dessem um print, na realidade, um Ctrl+C, Ctrl+V, para um software que faça a planta. Com quais softwares que vocês trabalham? Para eu saber. Todos trabalham com CAD? O Rodrigo nenhum? Tá. Vocês aprenderam na faculdade a trabalhar com qual software? Nenhum. CAD? Você... Malemar? Tá bom. Beleza. Então, Malemar é complicado, Professor, né, Malemar? É o Oi. básico do básico do básico que a gente aprendeu. então, era isso que eu ia falar. A gente aprendeu o básico do básico. Malemar é uma planta baixa em uma casa. Então, vocês não vão precisar mais do que o básico do básico, né? Porque vocês só vão fazer essa planta baixa. Então, o que eu peço para vocês, porque o meu foco não é ensinar CAD, concorda? Nem eu sei, tá? Como eu falei, eu sei o básico do básico, né? Por exemplo, eu posso, deixa eu ver qual que eu tenho, qual o CAD que eu tenho aqui.
Adobe, AutoCAD. Acho que eu nem tenho AutoCAD instalado nesse micro aqui, porque eu não tenho licença do CAD. Mas eu gosto de usar o brinco, né? O SketchUp. Eu não sei se vocês conhecem o SketchUp. Todo mundo conhece o SketchUp? Já ouviram falar? Ou não? Não? Tá, então... O SketchUp é um software grátis, tá? Que foi desenvolvido pelo Google para a gente fazer computação 3D, ou seja, a gente faz um tipo de programação por blocos. Imagina assim. Por que ele foi inventado? Porque antigamente o Google Maps, que vocês conhecem aí, que usa no Waze, usa lá no Google Maps para procurar as coisas, tá? Eles queriam fazer os desenhos dos edifícios em 3D, em realidade 3D, né? Então, como eles não iam conseguir fazer das cidades, eles desenvolveram um software para fazer o desenho. Então, é assim, eram blocos fechados, sem taoco, né? Bloco mesmo, quadrado, retângulo e tal, que você colocava no negócio e você fazia o extrude dele, ou seja, você dava altura para ele. Então, através desses blocos aí, você conseguia desenhar prédio, casa, garagem, não sei o que lá. E daí ele foi melhorando, continua sendo... Tem uma versão que é grátis, que dá para instalar, eu tenho ela. Se vocês quiserem, eu passo para vocês. E é um software que dá para fazer projeto até online. Tá? Então, daí o que eu preciso que vocês façam? Passo sim, Maria. Vou passar para todos, inclusive. Né? Tá? Olha só, o trabalho, para vocês verem que não é um trabalho... É uma coisa que vai dar... Se vocês deixarem para fazer de última hora, talvez vai ser complicado. Tá? Então, eu sugiro que vocês já comecem a pensar como fazer, ou até utilize isso nos projetos que vocês têm. Mas a ideia é pegar uma planta dessa aqui, de alguém, ó, que eu não sei quem, você vai escolher a mais bonita que você achar aqui. Tá? Vai passar essa planta aqui, do jeito que está aqui, para o AutoCAD ou para o SketchUp. Tá? Com as medidas que você tem na planta. Essa daqui tem piscina, né? Bonito, né? Então vai ter que prever motor. E daí você vai pegar e com o andar da carruagem, a gente vai aprender a fazer várias coisas aqui no curso. Tá? Primeiro, definir qual o tipo de instalação que vai ter, onde vai ficar a caixa de disjuntor, o que é a caixa de disjuntor, que alguém falou aí, mas eu tenho certeza que nem todo mundo conhece. Tá? Quais as normas para a gente colocar uma caixa de disjuntor, onde vai ficar o relógio de entrada da casa, para que serve o relógio de entrada, como que eu vou calcular as cargas que eu tenho. Primeiro a gente tem que definir, entender o que é carga, né? Ou seja, o que eu quero é que vocês peguem uma casa dessa aqui de 3 dormitórios, tá? De 3 dormitórios, tá? Passem essa planta baixa aqui num software que vocês vão utilizar enquanto engenheiros. Pode ser o AutoCAD, pode ser o SketchUp, Refit, pode ser até no PowerPoint ou no Word, no qualquer um, tá? Ou seja, você vai ter isso daqui, né? Tá? E com os conhecimentos que a gente for adquirindo ao longo do tempo no nosso curso, tá? A gente vai dimensionar aonde a gente vai colocar as tomadas, aonde a gente vai colocar os interruptores, aonde a gente vai colocar as lâmpadas, tá? E a gente vai perceber que a gente vai ter algumas tabelas, tá? Por exemplo, isso daqui tem um salão, né? Salão é sala grande, né? E a gente vai ver que esse salão aqui, em função do tamanho em metros quadrados dele, eventualmente ele precisa de 2 pontos de iluminação ou 1 ponto de iluminação. Isso tudo a gente vai ver, tá? A gente não vai chegar a calcular as dimensões que a gente vai precisar dos condutores, tá? Mas a gente vai ter que desenhar na nossa planta, em cima dessa planta baixa, que vocês pegaram aqui, ó,
Depois eu vou escrever tudo e vou colocar lá no atividades, tá? Então, você vai ter que fazer uma escolha, vai ter que saber fazer o Ctrl+C, Ctrl+V dessa foto, vai ter que passar essa planta para um CAD, tá? E em cima do CAD que você passou dessa planta, você vai fazer todo o projeto elétrico, conforme as coisas que a gente for aprendendo. Fica até bonitinho isso daqui, ó, tá vendo? O SketchUp dá para você fazer isso, viu, Maria? Tá? Só para você entender, ó, se você quiser, no SketchUp você faz isso daqui, ó. Faz 3D, você pode eventualmente, que nem no AutoCAD, colocar textura. Esse daqui está texturizado, mas não está muito legal, né? Mas a gente tem só o SketchUp, o AutoCAD, eles promovem a possibilidade de você fazer até decoração realista, né? O SketchUp é bom. Deixa eu ver se eu entro aqui nele aqui. SketchUp. Tá. Vocês estão vendo a tela aí onde eu estou ou não? Beleza, então. Gleison, tá aí, ó. Técnicas construtivas. Você vai ter alguma coisa de iluminação. Em técnica construtiva, aqui a gente vai ter um pouco de luminotécnica. Tá? Então a gente vai aprender a calcular, tá? E as diferenças, né? Tá? Dos ambientes, né? Por que eu preciso de... O que é a quantidade de luz? O que define? O que define a iluminação? Por que tem diferença de iluminação numa sala de visita e numa sala de jantar? Por que tem diferenças de iluminação num escritório e numa sala de aula? Aonde que a gente mede? Com que equipamento a gente mede a quantidade de luz que chega? Por que a gente tem que projetar? Quais os tipos de luminária que a gente pode pôr? Você sabia que o tipo de lâmpada influencia na qualidade da luz visível ali? Por que eu não coloco lâmpada incandescente em sala de aula? Por que eu coloco lâmpadas fluorescentes? Qual que é o impacto que a lâmpada fluorescente causa nos nossos olhos? Tá? A gente vai ver tudo isso. Tá? Se Deus quiser, eu conseguir passar todas essas informações para vocês. Tá? Então, você pode utilizar esse tipo de cálculo de iluminação. Como calcular? Você acha realmente que na engenharia você define que uma lâmpada no meio do cômodo é suficiente? Né? Por que a lâmpada... Oi. Eu te mandei um e-mail com um projeto que eu fiz. Uhum. Será que vale? Mas projeto elétrico ou projeto civil? Elétrico. O projeto civil é da minha casa. A distribuição de tomadas foi o que fiz. Ah, pode ser. A gente pode ver isso daí, Carlos. Tá. Eu acho que se tiver certinho conforme as normas, a gente pode aceitar. Dá uma olhada aí. Aí você me fala. Agora Não, né, agora Carlos? não. Agora não, né? Agora eu estou tentando mostrar até o SketchUp aí para vocês terem ideia. Né? Bem rapidão também, porque já acabou a aula praticamente, né? Mas assim, ó, eu estou num site aqui do SketchUp e eu posso criar SketchUp for Schools. Tá? É isso aí, Gleison. Quando o projeto luminotécnico não é bem feito, é feito conforme o achismo, é que nem ciência, filho. Entendeu? É que nem ciência. Tem uma ciência para as coisas. Tá? Daí você muda a iluminação e o negócio não fica legal. O cara acha que vai ficar bonito. Né? Como ele não tem nenhum software para fazer, para colocar os valores, se ele tivesse o Blender, por exemplo, ele faria todo o levantamento 3D da área, colocaria a lâmpada onde
diria que aquela luz, mas ele tem que falar os materiais que estão, qual que é. Você sabia que até a tinta da parede influencia nisso? Tudo isso a gente vai ver. Daí, viu, Maria? Eu não sei se você está vendo aí, mas é assim, ó, tenta entrar nesse. Agora, a Google vendeu para esse Trimble, porque a Google não quis explorar. Até a versão 8 do SketchUp, por exemplo, é distribuição grátis. Eu devo ter uma versão aqui, eu posso até passar para vocês. Na versão 8, cara, você faz tudo no seu micro, e ele não é um software pesado. Tá? E daí dá para você fazer, quer ver, trabalhos com SketchUp. Deixa eu ver no Google aqui. Tá? Mas o que eu quero com isso? O trabalho nada mais é do que o Carlão aí já fez, né? Ele pegou a planta da casa dele, tá? E desenhou lá os conduítes, os condutores, onde ficou Desenho os conduítes, não. Então, mas Esse que eu mandei não tem os conduítes, só então, tem só as locações, só. Então, mas como que eu vou saber quantos fios passa por cada conduíte? É mó chato essa fita aí, professor. É? É mó chato fazer isso aí. Pô, é mó chato da aula, cara. Poxa, tô dando, hoje nós estamos dia 9/8, filho. Vocês têm Professor, 4 meses para fazer isso. Se eu não conseguir fazer isso em 4 meses, meu, pode pedir licença aí. Vou pegar um mais simples, então. professor, Ué, no caso, você quer que a gente faça uma planta baixa com os pontos onde vai ser tipo lâmpada, onde vai ter paralelo, onde vai ser o quadro. isso. Aí puxa uma aba com orientativo, no caso, né? Tipo, Também. Ou pode pôr a seguir, ou pode pôr em outra folha. que senão, tipo, senão vai poluir muito o projeto, não vai? Tipo, na mesma. Claro que vai. Então, eu quero que vocês façam alguma coisa que dê para eu entender. O pessoal do ano retrasado, do semestre retrasado, eles pagaram para o nego fazer, né? Porque o cara não conseguiu, eles deixaram para fazer na última semana. Apesar de eu ter conversado com eles desde o primeiro dia de aula, né? Daí ficou naquela correria, né? Por quê? Porque o cara não sabia mexer com o SketchUp, não sabia mexer com o AutoCAD, né? Achou que o projeto era só fazer um desenho, né? Então eu estou dizendo para vocês, esse projeto vai ser feito em etapas, tá? Primeira etapa, entrar na internet e fazer uma pesquisa de uma planta de casa, tá? Não, é individual, Maria. Cada um vai fazer o seu. Então você vai procurar uma planta, tá bom? Vai dar Ctrl+C, Ctrl+V, trazer para o teu software. Desenhar a planta baixa no seu software. Quem sabe mexer com o AutoCAD, pode fazer no AutoCAD. Quem sabe mexer com o SketchUp, faz no SketchUp. Quem sabe mexer com o Paint, faz no Paint. Quem sabe fazer no Word, faz no Word. No Visio, faz no Visio. Não interessa em que software você vai fazer. O que interessa é que tem que ter a planta baixa, ela tem que ter bem definida. Vai ser a cópia daquela figura. Você pode fazer até em escala, pode fazer maior, pode fazer menor, mas vai ser a foto, aquela foto que você escolheu, a planta que você escolheu. Tá bom? Se é da sua casa, beleza, você já tem 80% do trabalho feito. Já está feito. Pode ser um desenho que eu tenha desenhado no CAD? Você pode até ir lá, porque tem exemplos, né? Às vezes você pega um exemplo, um template. Legal, eu não estou preocupado com a civil, eu estou preocupado com a elétrica. Tá? O que eu não vou aceitar, e eu vou saber, né? Receber template feito de elétrica, tá? Ou comprado, e principalmente se compra de cara diferente, tá bom? Eu acho que não vale a pena gastar dinheiro com isso, tá bom? Compra de cara diferente, porque às vezes vem a mesma assinatura eletrônica no arquivo, daí a gente sabe de quem veio, quem fez, quando fez, por que fez, né? E daí eu fico chateado, né? Porque vocês não estão a fim de aprender. Na realidade, eu estou dando a oportunidade para vocês aprenderem realmente, né? Quem que trabalha com isso aí, que faz isso direto? Quem que falou aí que
Eu já fiz muito disso daí já. Hoje em dia eu não faço mais. Então, Carlos, beleza. O Carlos é um cara que já trabalhou com isso. Deve ter outro cara aí que falou também sobre. Foi você mesmo, Carlos, que falou sobre a dimensão Acho que é o do quadro? Renan que trabalhou com isso daí também. Então, na realidade é assim, a gente vai aprender a dimensionar, tá? Aprender a calcular, a gente vai precisar aprender a fazer uma solicitação de instalação, né? Hoje é tudo online, né? Na CPFL lá não dá nem para fazer, porque se você fizer, ela vai entender que, se pôr seu CPF lá, ela já vai entender que é um pedido de ligação, né? Então, eu tenho algumas coisas que eu gostaria, né? Só que, assim, a parte do desenho, no caso, é o que menos importa nisso. O que importa é o que vocês vão aprendendo ao longo do curso, né? Por exemplo, a gente vai falar de iluminação, vocês vão aprender iluminação. A gente vai falar de cálculo de diâmetro de condutor ou de distribuição de condutor em conduíte. Você vai saber quanto é o máximo de conduíte que você pode colocar o máximo de condutor que você pode colocar num conduíte interno, por exemplo, né, de 3/4 polegada, de meio polegada, não sei. Entendeu? E eu não vou nem pedir lista, talvez, eu não vou pedir lista de materiais, mas eu quero que você faça a lista de demanda, o cálculo de demanda da residência, né? Daí você pergunta assim, pô, mas como que você vai avaliar, né? Pô, cara, eu vou avaliar assim, se você colocar uma tomada dentro da pia, que nem eu vi na foto da internet, cara, desculpa, né? Aí né, não dá, né? É o triturador, professor. Então, tomada dentro da pia, né? Ou então tomada a 2 metros de altura, interruptor 3 metros. Tá? Sem problema, Rodrigo. Beleza. Vocês entenderam, então, qual que vai ser a jogada do negócio? Tá? Então, só para vocês entenderem. Já entra na internet aí, quem tem vontade, vai pesquisando aí uma planta bonita. Pega aquela, cara, aquela que você recebeu do flyer do cara quando você parou o carro no sinal, e você olhou e falou assim, nossa, esse apartamento aqui, putz, está super bem dimensionado. O engenheiro que fez isso daqui é um crânio, cara, dá uma olhada. Pô, eu vou até, com base nesse, eu vou fazer uma casa para mim. Daí você faz a sua casa, com base naquele negócio. Só que daí o que eu estou interessado é com a parte da eletricidade. Beleza? Vai conseguir sim, Maria. Vai conseguir sim, todos vão conseguir. Vocês todos vão fazer e vai ser legal, tá? Agora, se você não gostar mesmo, se você achar que isso daí, cara, daí sinto lhe informar, mas daí o curso não vai servir para você, né? Porque você vai ter que fazer desenho, não adianta ser engenheiro sem saber desenho. Eu vou ver se eu acho até para vocês aqui, depois eu passo lá no grupo, curso de SketchUp no YouTube, tá bom? Eu gosto do SketchUp, daí vocês aprendem com SketchUp. E como que vocês vão apresentar isso daí para mim? Né? Eu vou querer uma folha A3, isso daí impresso numa folha A3, tá? Ou num arquivo já de saída do AutoCAD, numa lâmina A3, tá? E com as cartas de solicitação e tudo que há de necessidade. Beleza? Mas a gente vai conversando ao longo do tempo. Beleza, Kathleen? Boa noite. Eu vou parar de gravar. Quem precisar sair, saia. Quem quiser ficar, fique, porque eu ainda vou responder dúvidas ou tirar dúvidas, sei lá. E até a semana que